pegadinha aqui pra vocês, ó. Será que é esse o caminho que Thiago Carpini vai fazer, deixando o time do Morumbi, deixando o CT da Barra Funda com essa trilha maravilhosa? Essa é a principal dúvida. No momento, ele segue no cargo, mas essa pressão aumentou, principalmente depois dos resultados e desempenhos ruins do treinador, não apenas no início do Campeonato Brasileiro, agora na estreia, mas também no Campeonato Paulista. A estreia na Libertadores da América também não agradou. E aí, o que eu ouvi de uma pessoa dentro do São Paulo, será que é o Carpini saindo na van? Acho que não. Mas o que eu ouvi de uma pessoa dentro do São Paulo é o seguinte: não, uma postura bem cautelosa da diretoria. Não é hora de falar, e sim de trabalhar. E aí eu devolvo a pergunta para vocês, porque eu fiquei na dúvida. Será que é trabalhar para conseguir uma boa vitória, para conseguir vencer o Flamengo fora de casa na quarta-feira? Ou para já pescar alguns nomes para uma eventual substituição do técnico Thiago Carpini? Não é nenhum absurdo pensar nisso. Na verdade, essa é até uma característica da diretoria são paulina de, antes de tirar um comandante, ter um outro nome ali no gatilho, na agulha, como aconteceu, por exemplo, com a saída do Hernan Crespo e a contratação do Rogério Ceni. A chegada do Dorival Júnior, vocês devem se lembrar, aconteceu de maneira muito rápida também. Então fica essa dúvida no ar. O que eu posso garantir é que tem trabalho aqui no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, também na terça-feira, e aí quarta, viagem para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Lucas, Rato, Rafinha e Ferreirinha continuam como desfalque, se recuperando de lesões. Situação do Carpini é complicada, indefinida, e esse jogo contra o Flamengo pode ser um balizador. Rolou a reunião nesse domingo, uma reunião virtual entre os homens do departamento de futebol, e optou-se por não demitir o Thiago Carpini por agora. Mas isso não significa que ele terá vida longa. São Paulo já iniciou, durante essa reunião no domingo, o debate sobre novo técnico. Quais são os prós e contras, que nomes estão na mira do São Paulo. Era a partir disso que a reunião se concentrou, depois da definição da permanência do Carpini. São Paulo entende que demitir o Carpini nesse momento poderia ser complicado, até porque na quarta-feira joga contra o Flamengo fora de casa, chance grande de derrota. Então a tendência é que o Carpini tenha a oportunidade de atuar pelo menos mais um jogo, mas ele está fora. Agora é questão de tempo para que o São Paulo o demita. A ideia era contratar um outro treinador o mais rápido possível para que quando o Carpini fosse demitido, esse técnico escolhido já tivesse sido fechado, já tivesse sido contratado. Tem algumas informações importantes. Primeiro, contar que essa fonte do São Paulo que me garantiu que já iniciou-se a busca por técnico assegura que não há negociação com nenhum treinador. O São Paulo está na fase de entender as possibilidades para no momento seguinte abrir conversas, tá? Então, entre as possibilidades, eu posso garantir para vocês que Felipão e Mano Menezes estão descartados. Essa minha fonte no São Paulo assegurou que nem o Felipão nem o Mano Menezes agradam, são consensos e eles não fazem parte dessa primeira lista de alternativas. Nicola, quem é que pode estar nessa lista? Posso assegurar para vocês que Luiz Ubeldia, argentino, que foi campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, interessa. Não existe negociação entre as partes, mas é um dos nomes que foram aprovados. Zubeldia, que já chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo depois que o Dorival Júnior pediu para sair, ele foi trabalhar na seleção brasileira. Na oportunidade, o São Paulo optou pelo Carpini por conta da relação com os atletas. O Zubeldia tem uma fama de ser um cara muito rigoroso, enquanto o Carpini muito mais próximo dos atletas, e a gente tem visto jogadores do São Paulo fazendo campanha pela permanência do atual comandante. Só para completar, outros nomes. Pedro Martins é um nome que agrada ao São Paulo, mas o tricolor vê com pequenas chances, mesmo com o Pedro Martins tendo contrato só até junho. O vínculo dele com o Al-Garrafa se encerra no 6º mês desse ano. O time é vice-líder do Campeonato Qatar e a fase é bem legal e a tendência é que o Pedro Martins permaneça por lá. Sobre Luiz Castro, unanimidade dentro do São Paulo, só que o tricolor teria de esperar até a metade do ano, quando possivelmente Luiz Castro deve ser demitido pelo Al Nassr, além de concorrer com vários outros clubes do mundo árabe. Luiz Castro tem muito cartaz espalhado pelo planeta. E o último nome que é cogitado, que é consultado e que deixou ótima impressão lá no começo do ano, Paulo Pesolano, ex-comandante do Cruzeiro, chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo antes do Carpini ser contratado. Na oportunidade, o Pesolano não foi liberado pelo Ronaldo, que é dono do Valladolid. O time está disputando as últimas rodadas da segunda divisão espanhola. Bom, acho que a sua primeira definição serve. Empregado, desempregado, né? Ele vai comandando. O São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes. E acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos,
ela costuma comunicar a saída do treinador quando ela já tem engatilhado o seguinte. É mais ou menos o processo que está acontecendo. A gota d'água do Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza. E acho que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiência. Assim como a gente teve experiências na escala de arbitragem, o São Paulo resolveu fazer experiências no ano em que ele disputa Libertadores, defende o título da Copa do Brasil e Brasileirão. O Carpini tem muito problema, tem muita dificuldade em mexer, em trocar. Durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi, mais uma vez, durante o jogo desastroso. A partir do momento da primeira troca do Carpini, do Galo pelo Rames Rodrigues, o São Paulo, que dominava o jogo completamente, definhou. Do outro lado, o Vojvoda foi fazendo os seus movimentos e dominando o jogo e conseguindo mais uma vitória. Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda. Não é só o Fortaleza recentemente. O São Paulo não venceu o Vojvoda nem quando ele era técnico do Talheres. E o São Paulo perdeu mais uma vez, muito com a assinatura do Carpini. E aí, Tironi, o estádio que eu falava para vocês estava meio dividido em relação ao Carpini, ele se uniu contra o Carpini. Então a torcida, não é que ela chamou o Carpini de burro, isso é o publicável. A torcida xingou o Carpini, coisa que eu nunca falei para vocês, nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas estavam meio reticentes, apoiando, lá apoiaram o time até o final. Ao final do jogo, foram às redes sociais pedindo a saída do treinador. Quando o treinador está nessa situação e perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou. Não adianta forçar a barra, né? E o Carpini vai ser substituído. Se não der tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, que talvez já tenha um novo técnico, talvez ele dirija contra o Flamengo antes. E se ganhar do Flamengo, Arnaldo? E se ganhar do Flamengo? Essa é a pergunta. Então, Trajano, o ganhar do Flamengo pode até acontecer. O São Paulo viveu uma situação ano passado em que o Rogério Ceni dirigiu o time venceu o Puerto Cabello por 2-0, mas ele já estava demitido e ele continuou demitido. Ele, assim que ele entrou no jogo, talvez ele não soubesse oficialmente, mas já sentia o clima, ganhou o jogo, e nem assim a mudança de decisão foi digamos, tomada, né? Ele permaneceu demitido, mesmo que, tudo bem que o Puerto Cabello é o Porto Cabello. O Flamengo no Maracanã é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Carpini não será mais técnico do São Paulo, porque o crédito se esgotou, se esvaiu rapidamente. E aí agora uma questão que não é simples. O ano passado o São Paulo tinha uma decisão simples a tomar, na minha visão. O Dorival Júnior, o melhor técnico brasileiro, ou um dos melhores, estava disponível, o que não acontece agora. Não tem Dorival Júnior para assumir o time no dia seguinte, como aconteceu quando saiu o Rogério. Mas o São Paulo vai trocar o treinador. Praticamente há um consenso da direção do clube. Uma pergunta só para você, Arnaldo. Uma perguntinha só. Pode falar. O presidente continua, o Muricy também, aqueles que contrataram o Carpini seguem no clube, normalmente. Juca, isso a gente sempre fala, né? Houve alguma mudança desde que o Casares assumiu o comando do São Paulo na direção? Não. Já passaram pelo São Paulo o Fernando Diniz, era o finalzinho, né? Do Fernando Diniz. O Crespo, o Rogério, o Dorival e o Carpini. As pessoas que comandam continuam as mesmas. Agora, uma coisa é o erro na escolha. A outra coisa é as oportunidades que o treinador tem. E ele desperdiçou as oportunidades que ele teve, né? Ele não teve, como um árbitro de futebol, um jogo para apitar. Ele teve 18 jogos para comandar, ou 19. E se perdeu no meio do caminho, né? A direção erra e o treinador também fracassou na missão. O que eu ia perguntar para o Mauro era um pouco nessa linha aí, né, Mauro? Podemos dividir responsabilidades. Claro que o trabalho do Carpini é ruim, sobretudo quando tenta fazer as substituições. Ele destrói o time, como aconteceu contra o Fortaleza. Porém,
teve lá aquela pirotecnia toda, não, entrevistamos não sei quem, porque é o processo seletivo, porque a entrevista foi ótima, tivemos boa aceitação, papapá. Deu errado, simplesmente isso. Isso aí tá na conta da turma lá, Belmonte, Muricy, Casares, de quem fez aí o processo seletivo que aparentemente deu errado, né, Mauro? Eu não os tenho visto, né? Eles não têm aparecido muito, não, né? Vão aparecer se um novo técnico for contratado, com toda certeza. Apresentação, confiamos no trabalho, todo aquele discurso. Quando você contrata um técnico novato assim, você está, evidentemente, contratando alguém que você tem que bancar. E bancar é bancar mesmo. Contratar o técnico novato e não dar ele o suporte necessário numa instabilidade, um momento ruim que ele vai ter, então é melhor não contratar. Eu vejo dessa maneira, né? Tudo muito apressado na hora de elogiá-lo, porque ganharam nos pênaltis do Palmeiras e derrotaram o Corinthians em Itaquera pela primeira vez, e também agora nada presta, o cara é péssimo, então e quem contrata? E aparece bastante, o presidente então dá entrevistas, surge, agora está meio sumido, enfim. Mas se for contratado um novo técnico, certamente dará entrevistas e reaparecerá em grande estilo. E o Carpini, né, ele se livra do cara. Fica ele só com a culpa. Acho estranho assim, especialmente torcida organizada só reclama do Carpini agora. Antes estava apoiando, agora só o Carpini. Aí os líderes de torcida de São Paulo vão lá, gravam um vídeo, botam na rede social, porrada no Carpini. Mas e o Casares? E o Belmonte? E o Muricy Ramalho? E o Rui Costa? Tem 4 pessoas. Eles são responsáveis pelo futebol de São Paulo. E eu acho que desse jogo de sábado tem um outro detalhe que a gente não pode ignorar. A força do Fortaleza. Uhum. Fortaleza não perde para o São Paulo. São 9 jogos e uma derrota, não é isso? Algo assim. É um retrospecto excelente. E a gente tem que começar a se acostumar com uma nova realidade. O Fortaleza perdeu a Sul-Americana nos pênaltis, perdeu o título cearense dos pênaltis, mas veja bem, está sempre em final, né? Não é só no estadual. Final internacional, não corre risco de rebaixamento. O Fortaleza é adversário difícil para o Palmeiras. Não vai ser para o São Paulo? Vai ser para o São Paulo. Para o Flamengo, para Atlético, ou qualquer um. Mudou o patamar. Se fosse o Fluminense, não, o Fluminense, não, é do Rio, independentemente do título da Libertadores, o resultado seria mais tolerável. Como é o Fortaleza, muita gente, como não ganhou do Fortaleza? Galera tem que se ligar que o Fortaleza não é mais o time do Nordeste que vem aqui ao Sul-Sudeste para apanhar. Vem não. Ele vem para ganhar, para empatar, para fazer jogo duro, para dificultar. Isso já mudou tem tempo. E eu acho que a gente aqui embaixo não está percebendo isso. Muita gente aqui na parte de baixo do mapa não percebeu isso. Tá? E mesmo tendo perdido o título estadual para o Ceará, eu não trocaria a condição de um com o outro. Não só pela divisão onde está, mas pelo potencial, pela possibilidade que tem de fazer mais coisas. Hoje, jogar com Fortaleza é muito mais difícil do que era no passado. E o resultado que aconteceu no sábado tem muitos desméritos do Fortaleza e do seu treinador, que suportou a pressão no primeiro tempo, quando o São Paulo foi até bem, né? O goleiro fez defesas e tal, e no segundo tempo explorou, assim, de forma primorosa, todas as deficiências do São Paulo. E o gol, número 2, com 3 zagueiros, permitiu que o adversário, o Lucero, domine no peito e finalize dali. Aquilo ali não é culpa do Carpini só. Os jogadores têm que ser cobrados. O Lucero matou no peito e finalizou, belo gol, mas com uma liberdade, tem 3 zagueiros, gente. E o último gol, será que o Carpini mandou todo mundo avançar e largar a defesa daquele jeito? Vão pro ataque, amigos. Libera tudo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Peraí, o jogador dentro de campo tem que ter o mínimo de noção, senão é um videogame, cara. Os caras abandonaram a posição, foram pro ataque e lá ficaram. Bate o escanteio e ficaram lá. Foram ficando, abandonaram a defesa. Acho que os jogadores também têm que ser questionados, né? O técnico tem a sua participação, mas tem mais gente aí no São Paulo que pode ser questionado. Mas o São Paulo pode pegar e trazer um sábado de aleluia eterno e malhar só um Judas só. Tem mais gente lá que poderia ser cobrada. Até porque esses caras vão continuar. Os dirigentes vão continuar, os jogadores. Aí sai o técnico, aí vem um próximo. Aí tem que ser o quê? Um técnico escudo. Um Felipão, um Mano Menezes, que já está acostumado com um time grande, né? Já tem uma casca, uma couraça protetora para aguentar a porrada. E vai ficar nisso eternamente. Trajano, eu vou fazer aquela pergunta que você adora. Qual é a hora da demissão do técnico? No caso do Carpini, o quê? Passou? Não chegou? O Arnaldo já demitiu o Carpini, né? O Arnaldo já falou tudo no passado. Não, Carpini já era e tal. Essa coisa aí, não botaram. Eu acho que o Mauro falou. Pegaram um técnico jovem, apostaram, fizeram essa arruição aí, esse critério de escolha, mas no fundo não bancaram ele também. E se deixaram levar por esses 2
feitos, logo de cara, quebrar a vitória do Itaquerão e a Supercopa. Aí acharam que estava tudo resolvido. Aí veio o dia a dia, a realidade. Agora, eu não sei também se ele se perdeu aos casos. Eu até não concordo muito, porque eu acho que ele fez 2 substituições que até melhoraram um pouco o São Paulo, quando o São Paulo era pior do que o Fortaleza. O que fez o gol, o André Silva e o Eric, que não entraram mal no jogo. E até aquele menino William. Agora, eu não sei se ele se perdeu na escalação, nas substituições, ou também nas coletivas. Que ele mostrava uma fragilidade, uma personalidade ainda de técnico de time menor, não do técnico que dirige um time do tamanho do São Paulo. Eu acho que é favas contadas. Eu não sei, essa resposta eu não tenho. Mas no caso do Carpini, eu acho que já era.